deixei essa atividade aí para vocês, da semana passada, né? Que é uma atividade sobre decomposição de forças, né, que é o que a gente viu, e deixei essa ficha resumo aqui sobre decomposição de forças. Então, sobre as forças, nós temos duas opções, né, que nós podemos fazer. Nós temos uma primeira opção, que é você somar duas forças. Se você somar uma força na horizontal e somar com uma força na vertical, então uma força na horizontal mais uma força na vertical, você vai ter uma força na diagonal como resultante. Agora, se você souber o valor de uma força na diagonal e souber o valor do ângulo que essa força faz, porque toda força na diagonal ela tem um ângulo que ela vai fazer. Então, toda força na diagonal vai ser igual a essa daqui, ó. Você tem uma força de 25 newtons e um ângulo de 37 graus. Você tem uma força de 28,3 newtons e um ângulo de 45. Então, você sempre vai precisar saber o valor da força e o ângulo que está sendo feito. Aí você pode decompor essas forças numa força Fx na horizontal mais uma força Fy na vertical. Você pode decompor essas forças em Fx e Fy. Então, a partir do momento que você pode decompor, a gente descobre o quanto dessa força que você vai ter na horizontal e o quanto dessa força que você vai ter na vertical. Quanto de força que está na horizontal, quanto que está na vertical. Quais eram as componentes, né? Então, é só você usar essa relação aqui, que a força na direção x é a força vezes o cosseno do ângulo dela, e a força na direção y é o valor da força vezes o seno do ângulo que ela está fazendo. O seno e o cosseno é essa tabela aqui, ó. Então você tem o valor aqui de todos os senos e cossenos, né, de 1 até 90 graus. Todos os ângulos aí, né, que os ângulos mais comuns estão todos aqui. Você pode ter, sei lá, aqui vai de 1 em 1 nessa tabela, ó. Então, seno e cosseno é uma tabela. Igual eu peguei aqui, ó. O ângulo é 37. A força é 25. Então, nós teremos 25 newtons vezes o cosseno de 37, que eu estou calculando o Fx. Então, eu pego aqui o ângulo de 37 e vejo quanto que vale o seno dele e quanto que vale o cosseno dele, nessa tabela, ó. Seno, cosseno e a tangente. Da atividade que eu deixei para vocês, eu fiz a mesma coisa. Eu pedi para vocês calcularem, encontrar as componentes vertical e horizontal. Decompor uma força é exatamente isso. É você encontrar as componentes horizontal e vertical que formam aquela força. Então vamos lá, aqui, ó. Eu tenho uma força de 10 newtons. Então é o valor da força que eu quero achar. O valor da força F, 10 newtons. E o ângulo que ela está fazendo é de 30 graus. Então, é uma força de 10 newtons e um ângulo de 30 graus. Então, vai ficar 10 newtons, para calcular o Fx, vezes o cosseno de 30 graus. Agora, a primeira coisa que eu tenho que olhar é quanto que vale o cosseno de 30 graus. Eu olho aqui na tabela. Olha lá, seno, cosseno é essa coluna, de 30 graus. Cosseno de 30 graus vale 0,86. Para mim poder arredondar, né, para que eu arredonde isso daqui, para ficar uma casa depois da vírgula, vai ter que ficar então 0,9, né, porque como é 0,86, você tem que arredondar para 0,9. Aqui, ó, então o cosseno de 30 graus é 0,86, eu arredondei para poder ficar uma casa depois da vírgula, então ficou 0,9. 10 vezes 0,9, 9 newtons. Então eu calculei a força na direção x. A força na direção x é a força na minha direção horizontal, olha lá. É a força na direção x. Eu vou fazer agora a força na direção y. A força na direção y é o valor da força que eu estou fazendo aqui em diagonal vezes o seno desse ângulo. Então eu vou olhar aqui primeiro. O valor da força é 10 newtons, está aqui no enunciado, e o ângulo é de 30 graus. Então, o ângulo de 30 graus, beleza. Então vai ficar 10 vezes o seno de 30 graus.
que eu tenho que fazer? Olha na tabela e verifica quanto que vale o seno de 30 graus. Então, eu tenho aqui os 30 graus. 30 graus, o seno de 30 graus vale lá 0,5. Seno de 30 graus, olha lá, 28, 30 graus, 0,5. Então, 0,5, eu já substituí aqui, ó, o seno de 30 graus vale 0,5. 10 vezes 0,5, 5 newtons. Então é assim, ó, você tem que saber o valor da força e o valor do ângulo. Aí você substitui o valor da força e substitui o ângulo. Substituir o ângulo, você vai ter que olhar lá na tabela e vai ver o quanto que vale o seno e o cosseno do ângulo que você substituiu. E aí você vai colocar o valor no lugar. Colocou o valor no lugar, é só você multiplicar. Ó. Não existe como você multiplicar um número aqui pelo cosseno de 30 graus. Você tem que descobrir quanto que vale o cosseno de 30 graus. Para poder descobrir isso, você tem que olhar na tabela. Olha lá. Pega o ângulo de 30 graus e olha o valor do seno e o valor do cosseno. Aí você pega e substitui aqui o cosseno de 30 graus pelo valor que corresponde a ele e substitui o seno de 30 graus pelo valor que corresponde a ele. Calculou aqui agora, né? Aí calculou, multiplicou, você chega na resposta. Então aqui a gente não faz 10 vezes 30, né? Não existe como você multiplicar um número por um ângulo, né? 10 vezes 30 graus. Não, 10 vezes 30 graus aqui não faz sentido. Você tem que multiplicar pelo cosseno de 30 graus. Então tem que olhar naquela tabela para poder substituir. Então quanto que fica valendo aqui a força na componente horizontal, no X? 9 newtons. Quanto que fica valendo a força na componente vertical, no Y? 5 newtons. Então são 9 newtons na horizontal e 5 newtons na vertical. Que é exatamente, né, o que nós temos aqui, ó. Olha lá. Naquela força lá, são 9 newtons na horizontal e 5 newtons na vertical. Já está calculado. Inclusive, dá para você representar aqui, né, a força que ficou na horizontal e a força que ficou na vertical. O segundo caso é a mesma coisa. Nós temos uma força de 16 newtons e um ângulo de 60 graus. Então, quanto que vai valer a minha força na direção X, aqui na direção horizontal? É o valor da força vezes o cosseno do ângulo. Então, o valor da força é 16 e o ângulo é 60. Então, vai ser o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, a mesma coisa, volto lá na minha tabela. Voltei lá na minha tabela, vou procurar aqui ó, onde está o cosseno de 60 graus, pego aqui 60 graus, ó. O cosseno de 60 graus, ó, cosseno de 60 graus vale 0,5. Faço aqui a devida substituição, ó, cosseno de 60 graus vale 0,5. 16 vezes 0,5, 8 newtons. Então, 8 newtons é a minha força na horizontal. Então, eu estou pegando essa força que está na diagonal e estou decompondo ela em horizontal e vertical. Então, isso daí é uma prática comum quando a gente quer achar o sentido que o corpo está se movendo, né? Quer achar a força no sentido que ele está se movendo. Agora, eu quero achar aqui ó, o Fy dessa força. Então, a força vale 16 newtons e o ângulo vale 60. Então, vai ficar o seno de 60. Venho na minha tabela, olha lá. 60 graus está aqui, o seno de 60 é 0,86, 0,86, eu posso arredondar para 0,9. Então, seno de 60 eu substituo para 0,9, 16 vezes 0,9 é 14,6 newtons. Então, eu já achei a minha componente na horizontal e a minha componente na vertical. Então, toda força, quando ela estiver na diagonal, se eu souber o valor da força e o valor do ângulo, eu consigo encontrar né, a componente horizontal dela e a componente vertical dela. Consigo encontrar as duas componentes. Agora, quem que vai fazer esse bloco aqui se mover? Esse bloco aqui ele está se movendo ó, na horizontal.
Imagina uma criança puxando um carrinho. A criança, quando puxa o carrinho, ou a gente, quando arrasta alguma coisa, fazendo força desse jeito, ele vai se mover na horizontal, ele não se move na vertical, ele vai ser arrastado pelo chão. Quando ele é arrastado pelo chão, qual que é a força que vai fazer ele se arrastar? É o F na direção X, é a força na horizontal. Então, ó, se eu fizer uma força de 16 newtons para arrastar alguma coisa e eu formar um ângulo de 60 graus, qual que é a força que vai fazer eu me mover? Os 8 newtons. Não são 16 newtons de força que eu estou fazendo eu me mover. A única força que está fazendo eu me mover aqui são os 8 newtons. Aqui 14. Ué, depois eu vou recalcular aqui e eu vejo. Se vai dar o. Ué, peraí. Deixa eu tirar a prova dos 9 aqui, que eu não tirei a prova dos 9. Peraí. É 16 vezes 0,9. Ah, 14,4. Obrigado. 14,4. Aí. Então, 14,4 newtons, né, que vai dar o Fy, mas quem vai fazer ele se mover é o Fx, porque como ele se move na horizontal, é só a força que está na horizontal que faz ele se mover. Ó. Ele vai se mover na horizontal, vai se mover com uma força de 8 newtons. Então, qual que é a força que a gente usa para poder saber a aceleração da caixa? A força que a gente vai usar para poder saber a aceleração da caixa é a força de 8 newtons. A massa é 2 quilogramas e a aceleração eu vou descobrir. Então, quando a gente quer achar a aceleração e a gente está fazendo uma força assim diagonal, primeiro a gente tem que decompor ela. Achou o Fx, ó, é o Fx que vai fazer ele se mover. O Fx que é a força que a gente substitui aqui, ó, nessa equação, para poder achar a aceleração dele. Ó. Então, a gente tem a força que faz ele se mover, que é os 8 newtons, a massa, que é 2 quilogramas, e a aceleração eu vou descobrir. Ó. Então, essa daqui primeiro, ó, toda vez que a força estiver na diagonal, primeiro a gente tem que decompor, para depois você encontrar a força aqui. Então, esse daqui é a atividade da semana passada. Eu vou deixar ela aí para vocês, né, lá no Google Sala de Aula, né, para vocês poderem consultar. E quem não conseguiu terminar, poder terminar ela aí. E aí eu queria ver com vocês. Gente, vocês têm alguma dúvida em relação a essa atividade aqui? Se vocês tiverem, pode abrir o chat aí, digitar. Vocês podem perguntar à vontade, podem abrir o microfone aí para poder perguntar. Gente, alguma dúvida? Deixa eu só dar uma. Deixa eu ver quem são os alunos que estão aí presentes. Breno, Camille, Cibele, Isabela. Isabelas, né? São duas Isabelas. José Antônio, Júlia, Lavínia, o Luca, né? A Maria Clara, Mariana, o Pedro, a Raíssa e o Thiago. Alguma dúvida dessa atividade aqui, ó, de decompor as forças? Né? Isso aqui a gente fala que é a decomposição das forças. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, né? Podem ficar à vontade. Isso, o horizontal é o x, que você vai multiplicar pelo cosseno. Sempre assim. É sempre assim, Júlia. É regra. Porque o horizontal é o que fica encostado aqui com o ângulo. Então, quem fica encostado com o ângulo vai ficar com o cosseno. Então, a gente sempre segue essa regra aqui, ó. Então, assim, ó, sempre quem fica na horizontal vai ficar com o cosseno. Quem ficar aqui, ó. Bom, então, essa daqui é a atividade da semana passada, que eu tinha deixado para vocês fazerem. Eu vou postar aqui essa solução para vocês lá. Tá? Então, podem ficar tranquilos que eu vou postar essa solução lá para vocês. E daí, junto, eu deixarei essa outra atividade aqui que tem relação com a força normal, que é a nossa atividade de hoje, né? Hoje, dia 13.
que tem a ver com a atividade, né, a nossa aula de hoje, que também é sobre decomposição, só que ele vai falar sobre essa segunda parte aqui da ficha resumo de vocês, que vai falar sobre a questão da força normal, e quando você coloca o seu corpo num plano inclinado. Então é assim, ó, se você colocar o seu corpo na horizontal, numa superfície horizontal perfeita, não numa superfície inclinada, a força normal vai ser igual ao peso. A força normal é a força que a superfície ela faz para poder manter esse corpo aqui equilibrado lá em cima. Então a força normal que ele vai fazer, vocês podem até olhar aqui, ó, o peso continua sempre apontando para baixo, na vertical para baixo. Mas como o plano está inclinado, ó, olha a normal agora não fica apontando na horizontal para cima, a normal fica diagonal. Olha lá, a normal agora vai ficar em diagonal. Tá vendo? Normal não fica mais na vertical certinho. Normal vai ficar em diagonal. Então, a força normal, ela vai mudar se o corpo tiver em um plano inclinado, que a gente chama isso daqui. Isso aqui é como se fosse uma rampa. Rampa de acesso de garagem, subida de morro. Não sei se vocês já notaram, né? Até coloquei aqui esse exercício para vocês, que eu acho um exercício muito interessante, que é uma coisa que poucas pessoas conseguem perceber, poucas pessoas conseguem se dar conta disso. Que é o seguinte, quando você tem uma balança totalmente na horizontal, a balança ela funciona perfeita. Porque a balança ela não mede o seu peso. A balança ela mede, na verdade, a força normal que está sendo feita. Quando você está na horizontal, a força normal é igual ao peso, a balança vai funcionar. Mas quando você estiver, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Ó, quando você estiver num plano inclinado, a sua força normal ela não vai ser mais igual ao seu peso. Ela vai ser igual ao seu peso vezes o cosseno do ângulo aqui, que é o ângulo de inclinação da rampa. Então a força normal agora ela vai ser igual ao peso vezes o cosseno do ângulo, que é esse ângulo aqui de inclinação. Ó, vai ser vezes o cosseno desse ângulo de inclinação. Este ângulo aqui, ó, é o mesmo deste, que é a hora que você vai decompor. Então, a normal, quando você está na horizontal, é igual ao peso. A normal, quando você está num plano inclinado, é o valor do peso dessa caixa vezes o cosseno do ângulo de inclinação da rampa. Ou seja, a balança, ela mede a força normal, a força que a superfície está fazendo para poder manter aquilo em equilíbrio. Balança é igual eu estava falando para vocês lá nas aulas anteriores, daquela ideia da mola, né? É a força que a mola tem que fazer para manter o corpo em equilíbrio. Aqui a balança é sempre programada para funcionar assim na horizontal. Então ela não vai medir, na verdade, o peso, ela vai medir a força que ela tem que fazer para poder sustentar aquele objeto em cima. E quando você coloca na diagonal, ó, a balança na diagonal, a força normal, ela não fica igual ao peso, ela vai ser o peso vezes o cosseno de θ. Então ela já não consegue mais funcionar direito. Quem mexe com comércio, não sei se vocês já repararam, todas as balanças, elas vêm com uma bolinha de ar dentro de um negócio com água. É um disco com água com uma bolinha de ar. E essa bolinha de ar serve para você verificar se está no nível. Se a balança, ela está assim, ó, totalmente na horizontal. Ela não está inclinada. Porque se a balança estiver inclinada, ela vai marcar menos peso do que o que realmente tem lá dentro. Porque toda vez que você fica inclinado, num plano inclinado, a sua força normal ela vai ser diferente do peso. Então aqui, ó, na primeira situação, ó, a balança indica 100 newtons. Se a balança indica 100 newtons, quer dizer que você tem 10 quilos aqui. Por que ela está falando isso? Porque a força normal vale 100 newtons. Se a força normal vale 100 newtons, a força peso vale 100 newtons, e daí indica que o objeto que está aqui tem massa de 10 quilogramas. Vocês lembram daquela relação, né? Que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Né? E a força normal é igual a força peso. Peso é diferente de massa. Então, se aqui nós temos
100 newtons, nós temos 10 quilos, está na horizontal. E se eu colocar na diagonal? Se eu colocar na diagonal, a minha força normal, que é o que a balança vai indicar para mim agora, vai ser o peso vezes o cosseno desse ângulo. E o ângulo aqui, ele é de 37 graus. Que a pessoa colocou nessa rampa aqui, uma rampa que tem 30 centímetros de altura e 40 centímetros de comprimento. Essa rampa aqui é uma rampa que tem 37 graus de inclinação. Então, agora, né, que eu deixo aí para vocês calcularem, na situação B, a balança ela não vai indicar mais 100 newtons, ela vai indicar menos de 100 newtons, ela vai indicar o peso do que está aqui em cima, né, lembrando que a força-peso do que está aqui em cima é o 100 newtons, vezes o cosseno do ângulo que ela está inclinada, que é o cosseno de 37. Então a balança, ela tem esse problema. Se você colocar ela inclinada, ela não marca mais o peso, ela vai marcar menos que o peso do que está em cima dela. Então, ó, colocou a balança inclinada, ela marca menos. Ela sempre vai marcar menos. Colocou a balança, inclinou, ela marca menos. Então, por exemplo, se você colocar um objeto de 10 quilos em cima da balança e inclinar ela sempre vai marcar menos de 10. Quem tem aquelas banheiras não, aquelas balanças, né, que você coloca no chão do banheiro, aquelas balanças pequenininhas, pode fazer o teste em casa. Sobe em cima dela num lugar plano e depois sobe em cima dela num lugar inclinado. Você vai ver que dá diferença na hora de você medir a massa, né? Ele vai dar indicações diferentes para a massa. Então a gente sempre tem que prestar atenção nisso aqui, ó. A balança ela é feita para poder medir a força normal. E a força normal só vai ser igual ao peso quando você estiver totalmente na horizontal. Quando você estiver numa situação inclinada, a força normal é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação. O cosseno do ângulo de inclinação que ele está sofrendo aqui. Então vai ser, no caso aqui, o cosseno de 37. E aqui eu deixo um outro exercício, que é um caminhão descendo o morro. O caminhão está descendo o morro, ele está carregado com um container com 2.000 quilos. Está carregando um container aqui que tem 2.000 quilos. E aí, a força normal agora, como ele está inclinado, a força normal não vai ficar igual ao peso. Vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação dele aqui. Cosseno desse ângulo. O cosseno desse ângulo, né, vai ser o cosseno de 10 graus. Então, o que você faz? Você vai substituir aqui, né, o ângulo de 10 graus. Aí você vai colocar aqui o peso dessa massa, né? Quanto vai pesar essa massa aqui de 2.000 quilogramas? Aí a gente vai vir na nossa tabela aqui e vai ver, ó, quanto que vai valer o cosseno de 10 graus. O cosseno de 10 graus é 0,98. Substituir aqui o 0,98, aí você vai descobrir o quanto que vai valer a força normal agora. E mas por que isso daqui é perigoso? Porque quando você diminui a sua força normal, você diminui automaticamente a sua força de atrito. E quando você diminui a sua força de atrito, fica mais fácil para você escorregar. Aí ficando mais fácil para poder escorregar, seu freio não vai funcionar direito, o freio vai perdendo eficiência, né? Porque o freio funciona por causa da força de atrito, né? O freio é atrito. Se você diminuir a força normal, automaticamente você está diminuindo a força de atrito. Então, quando você mexe na sua força normal, você diminui a sua força de atrito. Se você diminuiu a força normal, diminui a força de atrito, fica mais fácil para o caminhão poder escorregar, mais fácil para o caminhão poder cair. Então, eu deixo esses dois exercícios que é para a gente poder calcular as várias situações de força normal que a gente tem. Tá, então, são duas situações, né, que a gente tem, ó, força normal na horizontal, ela é igual ao peso. Força normal em um plano inclinado, ela vai ser o peso, que é o peso que você teria, né, o peso que você tem do corpo, que o peso dele não vai mudar, o peso que você tem aqui é o mesmo peso que você tem na situação B, o peso da situação A é o mesmo peso da situação B. O que muda? A força normal. A força normal na situação A é igual ao peso. A força normal na situação B é igual ao peso vezes
o cosseno do ângulo de inclinação. Então, a força normal nessa situação B, ela é menor que na situação A. Como a força normal ficou menor, fica mais fácil para ele escorregar, ele diminui o atrito. Esse é um dos motivos que tudo em diagonal fica mais perigoso, né? Você vai descer um morro com um caminhão. Então você tem que lembrar que o freio dele vai ficar menos eficiente, porque vai diminuir o atrito. Se não tiver atrito, ele vai ficar mais fácil para ele escorregar. Então, ó, ficou em diagonal, a força normal ela é menor. Então sempre lembrem disso, ó. Diagonal, a força normal é o valor do peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação da minha rampa. Na horizontal, aí a força normal é igual à força peso. Esse daqui é muito interessante se observar, porque, por exemplo, você tem ângulos que são específicos de certas aplicações. Por exemplo, quando você vai fazer rampa para deficiente, ela tem um ângulo máximo que ela pode ter. Porque se o ângulo aqui fica muito grande, quanto maior vai ficando esse ângulo aqui, menor fica a força normal. Se a força normal fica muito pequena, aí o que acontece? A hora que a pessoa cadeirante vai tentar subir aquilo ali, ou descer, ele vai perdendo a força de atrito, aí a cadeira de rodas pode escorregar com facilidade. Então existe, eu acho que para cadeirante, é menos de 30 graus, não pode ter mais de 30 graus a inclinação da rampa. Acho que é menos de 30, acho que até 15 graus para cadeirante. E, por exemplo, aí você tem uma inclinação máxima que você pode ter para fazer rua. Mesma coisa, porque senão os carros, ao invés de conseguir frear no morro, eles vão escorregar e vão bater com facilidade embaixo. Então, quando você vai fazer rua, quando você vai fazer rampa para deficiente, qualquer plano inclinado, você sempre tem que prestar atenção nesse ângulo aqui, ó, que a gente fala que é o ângulo de inclinação da rua, o ângulo de inclinação, por causa disso, porque quanto maior for o ângulo de inclinação, menor vai ficando a sua força normal. Quanto menor a força normal, mais fácil é para você poder escorregar. Então, sempre tem um ângulo máximo, né, de inclinação para cada situação. Um ângulo máximo de inclinação para rampa de cadeirante, um ângulo máximo de inclinação para rampa de casa, sabe? Rampa de garagem, para o carro conseguir entrar e sair. Você tem ângulo máximo de inclinação para morro em rodovia, né, que é o ângulo máximo que o caminhão consegue subir, ou descer sem ter perigo, né, do caminhão escorregar. Então, esses detalhes são todos, né, são todos detalhes padronizados, né? Então, essas são coisas que, se você procurar, você acha os padrões, e esses padrões são construídos exatamente em cima dessa força normal aqui, desse cálculo da força normal.